Fala aí pessoal, beleza? Joab aqui, representando a ANAC do Hospital Federal de Bom Sucesso. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês para apresentar mais uma vez uma fase aí do planejamento que é importantíssima para as nossas licitações, seja de aquisição ou de contratação de serviço. Bom, esse tema é importante que a gente fale também porque é um dos temas que os tribunais, os órgãos de controle vêm a cada dia mais batendo nessa tecla. Tá? Muitas das vezes a gente peca um pouco nessa fase do planejamento da contratação ou da aquisição, e às vezes a gente pode, com esse temazinho aqui que a gente vai debater agora, resolver parte ou quase tudo em relação à aquisição e licitação. Tá? A gente vai falar hoje então sobre mapa de riscos. Então, dando prosseguimento aqui, eu quero passar para vocês aqui, segundo o entendimento do TCU, ele define o mapa de riscos da licitação como um instrumento que tem como objetivo identificar, analisar e priorizar os riscos relacionados aos processos de licitação e contratação de bens, serviços e obras pelo poder público. Bom, o objetivo final do mapa de riscos é garantir a transparência, a efetividade do processo de licitação e contratação, minimizando os riscos, aumentando a eficiência e a eficácia da gestão pública. Bom, isso daí é o entendimento do TCU, que é justamente o que a gente prioriza e o que a gente vai bater aqui, tá? Então, a ideia é que a gente construiu, tá? Vamos aliviar um pouquinho a carga do pessoal para que entenda o seguinte. O mapa de risco para ser construído, tá? O mapa de risco num hospital, num órgão público, o gerenciamento de risco como um todo é umas fases mais importantes do planejamento da contratação ou da aquisição. Porque ele busca mitigar, né? Mitigar os riscos que possam acontecer e que impeçam o resultado que se busca com aquela licitação ou contratação. Ok? Então, é por isso que tem que se ter muito cuidado, tem que ter muita atenção e tem que se valorizar muito essa fase. Agora, vamos lá. Por que o gerenciamento de riscos? Por que tem que ter, né? Por que nós temos que fazer esse gerenciamento de risco? Primeiro, que vai nos permitir planejar, fazer um planejamento daquela fase de contratação, daquela fase de licitação, aquela fase de execução contratual, de pagamento, de fiscalização. Segundo, a gente vai ter o controle de tudo que acontece no processo, desde a sua fase inicial até a sua fase de execução, que é a fase de contratação ou a fase da entrega do bem com o empenho de despesa. O gerenciamento de risco também vai permitir que a gente trate os riscos que possam comprometer o sucesso da aquisição ou contratação. É um momento também que a gente vai ter condições de elencar, de listar todos os riscos possíveis para impedir aquele resultado. Como um exemplo, para que você possa entender, pense numa viagem que você está planejando fazer. Pode ser de avião, pode ser de qualquer coisa. Não, pense numa viagem. Quando você vai fazer uma viagem, olha só, qual é o seu objetivo? Viagem para Salvador, viagem para Nova York, para outro país, para outro estado, não importa para onde, mas você vai fazer uma viagem. O que você tem que fazer? Qual é o planejamento que você tem que fazer para aquela viagem? Quais são os problemas que podem acontecer no percurso, no caminho, né? O que você vai... Você não tem que planejar também para fazer essa viagem? Ou seja, se você vai de avião, você tem que fazer o seu planejamento. Primeiro, comprar passagens, ver o dia mais barato, qual é o horário mais barato. Isso tudo faz parte. Riscos. Você pode perder o voo. Risco, atrasar o voo. O que eu vou fazer quando atrasar? O que eu posso fazer se eu perder o voo? Então, isso tudo, perceba que
Esses acontecimentos no decorrer da viagem, o seu objetivo é chegar a Salvador, seu objetivo é chegar a Nova York, correto? Essa é a finalidade. Mas você percebe que pode acontecer várias coisas no caminho que podem impedir que você chegue até o seu destino. Então, da mesma forma, você tem que pensar quando você trata de uma licitação, de uma contratação, de uma aquisição de bens. O que pode acontecer nesse percurso, desde o seu início com a fase de DFD, fase de planejamento, até a execução daquele serviço ou da entrega daquele bem? Quais são as possibilidades de eventos, né, que possam ocorrer, que vão impedir que aquilo aconteça? Aí que vem a finalidade maior do gerenciamento de risco. É você ter condições de prever o que vai acontecer e tratar. Se acontecer isso, se eu perder o voo, eu vou tratar dessa forma. Se furar um pneu no meio do caminho, eu vou tratar dessa forma. Se no meio do caminho o meu companheiro, a minha companheira passar mal, ter algum problema de saúde, eu vou tratar dessa forma, eu vou levar os remédios, né? Seria um tratamento, né? Quem é o responsável? Sou eu, né? O responsável vai ser meu filho, minha filha, ele que vai tratar essa parte. Se acontecer isso, você que vai tratar, ok? Então, trazendo para a licitação é basicamente isso, é tratar os riscos de todos os eventos que possam acontecer ao longo desse caminho, desde a fase de planejamento, a fase inicial, fase preparatória ou preliminar, até a fase de execução ou da entrega do bem e, em alguns casos, até, né, aquele pós-entrega, né, pós-venda, que vem a ser o que? A garantia, cumprimento da garantia, o cumprimento daquele período, daquele prazo ali da garantia legal ou da garantia adicional. Bom, criação do mapa de riscos. A equipe de planejamento de contratação, no momento do planejamento, ela tem que elaborar também o mapa de riscos, tá? Por quê? Ela que vai ter condições de fazer esse levantamento de todos os riscos que possam acontecer ao longo dessa licitação, ao longo dessa aquisição ou ao longo dessa contratação. Existem 3 fases, né? Conforme eu já havia dito. Fase de planejamento, que é até a licitação, fase externa, que é a escolha da proposta, e a fase de execução, que é o contrato ou nota de empenho. Bom, modelos. A ANAAC, ela preparou para ajudar os senhores, ajudar a equipe, né, de planejamento da contratação ou da aquisição do Hospital Federal de Bom Sucesso. Nós preparamos praticamente o gerenciamento de riscos para todas as fases da licitação. Então, a gente tem essas fases aqui, nós montamos todo o nosso planejamento em cima dessas fases aqui, nós montamos todo o nosso gerenciamento de riscos para poder facilitar a vida de todos os agentes que compõem as equipes de planejamento da contratação. Então, nós já temos um modelo que vai amparar e que vai subsidiar a nossa licitação como um todo, tá? Esse modelo a gente criou baseado na ENAP, nós tiramos algumas coisas da ENAP, que tem um modelo muito bacana que eu quero mostrar para vocês aqui. Vocês vão ver aqui, a ENAP, e isso foi em 2021. Ela criou aqui um modelo de mapa de risco, tem aqui esse gerenciamento de riscos aqui, que a gente pegou e utilizou para amparar os nossos eventos, né, os nossos riscos. Só para você ter uma ideia aqui, contratação de solução tecnológica que esteja fora dos padrões do ambiente tecnológico da ENAP. Isso aqui é o modelo deles. Aí a gente trouxe para a gente algumas coisas. Outra coisa, e o mais importante, nós estamos baseando também o nosso gerenciamento de risco dentro, né, junto ao órgão que é o que mais cobra em relação ao gerenciamento de risco, que é o TCU. Então eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa que a gente fez que é top de linha, tá? O Hospital Federal de Bom Sucesso, você pode ter certeza
que está com um gerenciamento de risco padrão TCU, tá? O TCU, nesse link aqui, ele elenca todos os riscos possíveis para as aquisições, né, para as licitações, né? Quando fala aquisição pública, ele está querendo dizer licitação, tá? Qualquer tipo de aquisição, seja contratação, seja aquisição de material, ele está tratando aqui, tá? Então, a gente construiu, a ANAC construiu um gerenciamento de risco baseado, né, além de algumas coisas da ENAP, nós pegamos também do TCU. Então, nós temos então amparo em cima do que o TCU prevê, por exemplo, para o levantamento de mercado. Qual o risco que pode acontecer, qual é a sugestão aqui de tratamento, quem é que pode tratar, como é que pode ser feito, ó, tá vendo? Então a gente pegou isso e transformou no mapa de riscos, tá? A ANAC então pegou todas essas fontes, a principal que é o TCU, que é justamente quem cobra mais sobre o gerenciamento de risco, e colocou lá no SEI, vocês vão ver daqui a pouco, um documento padrão que você vai poder utilizar, vai poder ter como consulta, para consultar, né? E também nós criamos o processo é esse daqui, que tá, eu vou ver se eu consigo entrar aqui no processo, acho que vai dar para entrar sim, deixa eu ver aqui. Ó, então quando entra aqui no processo, nesse processo aqui, nesse documento aqui, que é o 30447740, nós vamos encontrar aqui um mapa de riscos que a gente criou para poder amparar toda a nossa licitação, todas as nossas contratações e aquisições, tá? Então nós aqui nesse mapa nós construímos, né, nós resumimos com o que nós entendemos que é o suficiente para poder tratar a maioria dos riscos, né? Aliás, eu diria até que todos os riscos que podem acontecer ao longo da licitação. E também deixamos aqui nesse documento a planilha de matriz de riscos editável lá no Google Doc, no Drive, né, Google Drive, com os 130 riscos que nós buscamos, que nós pegamos lá do gerenciamento de risco aqui do TCU. Então, isso daqui dá mais ou menos 130 riscos. É claro que muita coisa não vai se aplicar. Por isso que a gente resolveu traduzir, né? Que a gente resolveu resumir, porque muita coisa se desdobra aqui e a gente uniu e acabou ficando um risco só, tá? Então, mas quem quiser ir lá e pegar para montar uma matriz de risco, se quiser pegar esse documento aqui, dar uma olhada, é só acessar aqui através desse link aqui. Bom, esse daqui é o documento que está no SEI, que é um dos documentos que você pode se amparar, que você pode utilizar para montar o seu planejamento de riscos, ok? Mas só que agora você tem que entender que você tem que tomar ciência de que o mapa de risco também agora vai ser feito pelo CIASG. E aí então todos esses riscos daqui, o que a gente fez para poder facilitar a vida de vocês? A gente já criou lá no CIASG um documento que vai poder ajudar a todos, tá? Todos esses riscos aqui a gente já lançou, tá? Já está tudo lá. Por exemplo, não planejar a contratação da solução como um todo, né? Tá lá qual é o evento, o impacto, probabilidade, como que vai tratar, quem que vai tratar e quem é que vai fazer a ação de contingência, né? Ação preventiva e ação de contingência. Então, isso daqui já está lançado aqui que eu vou mostrar para vocês. Bom, indo aqui no sistema, lembrando que a senha de acesso é a mesma senha do DFD e do ETP digital, tá? Bom, entrando aqui na tela principal aqui da área de trabalho do sistema compras governamental, aqui em cima em criar,
você vai clicar e aqui já vai estar aqui, ó, demandas, gestão de riscos, além do ETP digital, e agora vai entrar também em termos de referência. Entrando aqui na gestão de riscos, você vai dar de cara com esse documento aqui que a gente montou, tá? 5 de 2023. Bom, e esse documento aqui, conforme eu já havia dito, nós lançamos aqui todos aqueles itens, todos aqueles riscos possíveis que a gente estava fazendo a previsão aqui no SEI. Então, a gente já vai ter isso tudo lançado aqui. E da mesma forma como o ETP e o DFD, você pode criar em cima dele, tá? Você pode criar o seu mapa de riscos em cima dele. Praticamente vai ser um copia e cola. Por quê? Vamos lá. Esses riscos que nós fizemos, que nós colocamos ali, são os riscos que são comuns a todas as licitações, tá? Se houver alguma coisa específica para o setor, aí o setor, baseado na sua experiência, na sua expertise, vai fazer a previsibilidade, mas só que ele já tem um norte, então ele já sabe de onde que ele vai partir. Nessa fase aqui, o que eu posso prever aqui? Por exemplo, amostra, né? Isso aí seria um exemplo. Eu vou prever aqui que a empresa entregue as amostras para eu poder avaliar. Então, seria uma questão que você teria que colocar no mapa de risco. Isso se não já estiver, né? Pode ser que esse risco já até esteja previsto ali. Mas se não tiver, é interessante você avaliar essa possibilidade. Precisa de amostra para aquele determinado item? Se for interessante que você avalie isso antes do material ser aceito, né? Naquele momento ali, no momento do planejamento, no momento da fase de escolha, né? Não é nem de planejamento, é a fase de escolha, né? A escolha das propostas. E aí você vai fazer isso já com um documento norteando todas as ações, tudo que você tem que fazer. Então, o que nós temos aqui? Eu já lancei tudo, tá? É só você praticamente aproveitar tudo que está lançado aqui. Vai aparecer aqui o nome da pessoa que vai lançar, qual é o objeto, né, do mapa de risco, né? No meu caso aqui tá, aquisições, contratações de insumos e serviços hospitalares. Aí eu botei o número do processo, se é bens ou se vai ser serviços, informática, obra, locação, alienação. Então, beleza. Os riscos, todos os riscos possíveis, baseado aqui no SEI, já estão aqui. Olha só que bacana. Já foram lançados todos aqui. Isso já vai facilitar bastante a vida de todos que forem fazer o mapa de risco, tá? Então tá tudo já lançado aqui. Então, isso daqui que é o mais importante, né? Que você iria perder um bom tempo para poder lançar isso aqui, e você já não vai ter esse problema. Então, quem estiver participando da equipe de planejamento de contratação ou aquisição, ele já tem condições de pegar esse documento aqui e colocar no processo. Ele vai adaptar, mudar ali o número do processo, ou vai precisar, de repente, editar um desses riscos aqui. Eu achei que isso daqui não tá bem elaborado. O impacto aqui eu posso mudar. Então, assim, a partir desse documento, vocês podem editar, mudar à vontade, ok? Porque esse documento aqui foi um documento que nós criamos, que é comum a todos, tá? Mas se você entender que precisa mudar alguma coisa que da fase de planejamento, tá? Ele tá todo já aqui, ó. Qual é a fase? Planejamento, fase de contratação, deixa eu ver se tá, seleção do fornecedor. Bom, enfim, nós temos aqui todo o mapa de riscos para licitação já lançado. Aqui vai entrar também os responsáveis o planejamento daquela contratação. Vai entrar o CPF, nome, a função, a equipe, né? E, se for o caso, a ação que vai ter que tomar ao longo dessa licitação, tá? Você pode colocar também anexos, se precisar. Você tem como fazer o upload aqui de fotos,
de documentos, né, imagens, zip, você pode fazer até GIF, você pode colocar aqui como um anexo. E aqui vai ser o painel, né? Depois que você monta tudo, vai gerar para você um painel. Olha só que bacana. A partir daqui você agora tem um painel com todos os riscos, com as possibilidades. Você tem aqui um dashboard com os 38 riscos. Você tem aqui como você tratar cada fase. Você vai ter aqui, olha só, tudo arrumadinho que vai entrar no processo. Bom, enfim, nós acredito que a partir daí você, depois que você concluir o mapa de riscos, você vai poder compartilhar, você vai poder colocar ele em sigilo, travado, para ninguém alterar, ver o histórico de alterações, visualizar algum documento e depois você vai poder exportar ele em PDF para colocar no processo, ok? No SEI, ok? Bom, com isso, pessoal, eu acho que nós esgotamos pelo menos por hora esse assunto. Bom, então as dúvidas que possam surgir, entre em contato conosco e nós vamos ter condições, né? Nós vamos ter o maior prazer de ajudar nesse primeiro momento. O importante também é que vocês entendam o seguinte: depois que for feito uma vez, aquele documento ele vai ficar ali no sistema e você vai poder utilizar ele novamente. Depois, você vai só atualizar, vai modificar alguma coisa que está errado, alguma coisa que você viu que não deu certo, para poder melhorar. Então é isso, galera. Obrigado aí, tá? Um abraço e até a próxima.